Beleza. Outra alteração que eu recomendaria também, nessa partezinha aqui, ó, você fez um tatame. Só que é uma areazinha muito estreitinha, tá vendo? Eu substituiria isso aqui por ponto cheio. Por uma questão de cuidado mesmo, para não ter um excesso de ponto grande demais, característica do tatame, inclusive, para objetos estreitos. Então, colocaria um ponto cheio mesmo, só para ele fazer essa partezinha, porque essa parte estreitinha aqui em tatame, a máquina vai ter uma certa dificuldade de bordar. Então, eu substituiria só esse objeto aqui, ó, por ponto cheio. Ele não vai ficar com aspecto feio, tá? Apesar de aqui ele ficar muito marcado, ó, só que na prática, ao bordar, não vai ficar tão marcado assim. Mas se você quiser suavizar essa marcação, para ele não ficar tão, né, totalmente diferente assim da aplicação do tatame, você pode colocar, por exemplo, uma divisão automática aqui, para ele fazer alguns pontos no meio do objeto, para baixar um pouco mais a altura do ponto, e ele dá essa sensação parecida com o tatame, que você trabalhou com esse efeito aleatório aqui, né, com a fração de deslocamento. Você trabalhou com dois valores que eu gosto muito. A fração de deslocamento, coluna A e B, você colocou valores diferentes, 0,35 e 0,25, e também o efeito aleatório de 50%. Se coloca 0, só para, tá vendo? Ficaria muito simples, né? A barba ficaria com um ponto muito plano, muito chapado, nada de errado com o ponto, mas para logomarca, para esse tipo de desenho, para logomarca ficaria legal, para esse tipo de desenho, não. A menos que você fizesse exatamente como você fez aqui. Colocou efeito aleatório na barba, porque tem essa característica de irregularidade, de textura, né? E, então eu achei interessante. E já no rosto você não trabalhou com efeito aleatório, deixou o rosto mais plano, com os pontos com a superfície mais planinha, né? Eu acho que essa diferença entre duas técnicas, né? Apesar de ser o mesmo ponto, mas duas aplicações, duas configurações diferentes no mesmo tipo de ponto, tatame, dá um aspecto bacana para o bordado, né? Cria uma questão de profundidade, valoriza a qualidade do ponto, da programação do bordado em si. Então você usou o ponto tatame tradicional aqui no gorro, no vermelho e também no rosto. A única coisa que eu recomendaria aqui você usar também, assim como você usou na parte da barba ali, é usar aqui a fração de deslocamento de 0,35. Tá vendo essas linhas bem duras aqui, bem agressivas nessa posição diagonal? Tá vendo? Dá para você perceber a coluna do ponto? A gente consegue desconstruir essa marcação forte, dura ali, que é natural do tatame, colocando o mesmo 0,35 na coluna A que você havia colocado aqui na parte da barba, tá vendo? Ele cria um aspecto de ponto mais parecido a um tecido, fica bem bacana, eu gosto muito. Então eu faria isso exatamente no gorrinho ali onde você colocou o tatame e nessa parte aqui do rosto aqui, onde você trabalhou com um efeito aleatório igual a 0 graus. Tá vendo? 0% na verdade. E aqui eu coloco 0,35. Vou dar Enter aqui, vou ativar o True View, ó, vou dar um Ctrl Z e agora eu vou dar um Ctrl Y para você ver o antes e o depois, tá vendo? Aqui é sem a fração de deslocamento. Agora eu vou dar um Ctrl Y para ele avançar e aí ele vai mostrar, olha, tá vendo? Já com a aplicação da fração de deslocamento, tá? Então são essas alterações aqui que eu recomendaria.